Graças e paz, irmãos. Quero aproveitar também para dar um testemunho de gratidão. 10 dias atrás foi publicado oficialmente minha aposentadoria, né? Alguns vão ficar assustados, mas eu posso dizer que eu sou daquela época que desmamava e começava a trabalhar, certo? E eu creio mais do que isso que foram os planos de Deus, não o meu, né? Ele tinha os seus propósitos. E então agora eu estou à disposição de Deus para a obra, para o ministério, né? Então isso é uma bênção na minha vida. Eu gostaria de pedir então que os irmãos continuassem orando por mim. Eu gostaria também de falar sobre culto doméstico. Nós estamos entrando na 7ª semana. Os textos estão sendo publicados no site da igreja e também no Facebook, né? E domingo de manhã a gente costuma trazer algumas cópias para quem não tem acesso à internet. Mas quem tem acesso à internet, nós estamos remetendo e-mails também. Mas, irmãos, eu gostaria de ter tempo para falar e testemunhar sobre culto doméstico. Como é importante para nós que dizemos que somos cristãos. Não tem coisa mais importante para nós na nossa vida. Nós arrumamos tempo para tudo, mas nós precisamos ter um tempo com a nossa família para estudar a palavra de Deus. Isso foi ensinado lá no Velho Testamento, né? Desde o começo, quando Deus começou a se relacionar com o homem, Ele ensinou isso para o homem, que nós devemos aprender dele e ensinar aos nossos filhos. Então nós precisamos cumprir isso, tá ok? Agora eu gostaria de convidá-los a abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos. 1 Crônicas 4, nós vamos ler o versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10 diz o seguinte: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Mais uma vez esta oração diz assim: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Senhor, nós queremos colocar, Senhor Deus, a nossa vida diante de Ti, nesta hora, para que, Senhor Deus, o Senhor venha trazer ao nosso entendimento, à nossa mente, ao nosso coração, a luz da Tua palavra, Senhor. Precisamos aprender contigo, porque sabemos que essas palavras não foram deixadas em vão neste livro, Pai. Mas o Senhor quer nos ensinar a cada dia, o Senhor quer se revelar através delas a cada dia. E aqui nós estamos, Senhor Deus, mas dependemos do Teu Santo Espírito para falar conosco, para falar aos nossos corações. Fala, Senhor, fala, pois estamos atentos e reverentes à Tua voz. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta oração, ela ficou conhecida há pouco tempo atrás, nos meios evangélicos, como a fórmula do sucesso, a oração de ousadia, a oração que move o coração de Deus. E eu cheguei a ouvir muitas vezes, e isto estava sendo ensinado, que se você orar esta oração, se você fizer esta oração com fé, com ousadia, assim como Jabes, então não tem jeito de Deus recusar o seu pedido, né? E nós vemos aqui que o que Jabes pediu nada mais é do que todo o homem, parece que principalmente da atualidade, quer, né? Ele pediu para ser abençoado, ou seja, ele pediu sucesso nas coisas que ele possa realizar, ele pediu fama, né? Ele pediu posses e pediu para não ter problema nenhum. Então é o que todos nós queremos, né? Sucesso, posse e ficar sem problema, sem dor. E ele pediu, e a Bíblia diz que Deus atendeu. Mas
Nós precisamos aprender o que esta oração quer nos ensinar. Porque será que se nós orarmos isso, será que Deus nos atende como atendeu a Jabes? Ou o que será que Jabes realmente orou? Porque nós temos que entender que nenhuma oração foi deixada na Bíblia como fórmula. Você percorre Novo Testamento, Velho Testamento, você vai encontrar muitas orações de homens que tinham relacionamentos com Deus. E essas orações foram colocadas ali para nos ensinar alguma coisa. Se simplesmente nós pegarmos as orações que tem na Bíblia e quisermos começar a profetizar ou declarar, aí nós talvez estejamos em uma não sintonia com Deus. Porque Deus não deixou nenhuma fórmula de sucesso para que fosse repetida ou para que fosse falada pelos homens. Mas Ele deixou para nos ensinar como nós devemos nos relacionar com Ele. Então nós começamos a ver que algumas orações que foram colocadas nas Bíblias, elas foram colocadas ou se destacaram, por quê? Por causa da importância que elas tiveram na história e a relação que ela mostrava de Deus com o homem. Nós podemos ver que as orações moveram realmente o coração de Deus para fazer coisas maravilhosas e poderosas, ou que elas aconteceram porque Deus fez coisas maravilhosas e poderosas. Então, por exemplo, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho, nós podemos encontrar lá o cântico de Moisés, porque ele está exaltando Deus depois de um grande feito de Deus. Nós podemos ver Elias orando diante dos profetas de Baal, orando para que Deus agora revelasse o seu poder e o seu nome diante daqueles profetas, e Deus atende a sua oração. Nós podemos ver Ana orando, pedindo um filho. Ela está lá diante de Deus com seu coração angustiado e ela pede um filho. E a Bíblia diz que Deus o atendeu. Aí você vai entender quem é este filho. É Samuel, que foi levantado por Deus mais tarde para libertar o povo de Israel, para ser profeta diante do povo de Israel. Então nós vemos que as orações que nós encontramos, ou elas vão trazer a vontade de Deus para o reino da terra, ou elas vão exaltar a Deus por algum sobrenatural, alguma manifestação poderosa de Deus nessa terra. Então ela não foi deixada como fórmula de sucesso, nem como mantra, nem como reza. Não existe palavra mágica na Bíblia, né? Então eu falo e eu faço acontecer as coisas no mundo espiritual porque está escrito na Bíblia. Não funciona assim, isso é mantra, isso é superstição, isso é magia. Querer que as nossas palavras tenham poder pela repetição. Isso não é ensinado em nenhum lugar da Bíblia. Nós vemos um relato no livro de Atos, quando alguns homens, uma família, usa o nome de Jesus, porque Paulo usava o nome de Jesus para fazer os milagres, para expulsar demônios, e alguns homens foram usar este nome para expulsar demônios, e eles tomaram uma surra. Porque não é a palavra em o nome de Jesus que tem poder, mas é a sua relação, é o que você representa o poder de Jesus nessa terra, é isto que tem poder, é isto que te dá autoridade, não são as palavras. Tem pessoas que pegam o Salmo 91 e faz dele, né, o Salmo da proteção. Então abre o Salmo 91 lá no para-brisa, estaciona o carro e abre o Salmo 91 no para-brisa do carro para o ladrão não levar, né? Porque é um salmo da proteção, um salmo poderoso. Não funciona assim. Ou Pai Nosso. Porque você já parou para pensar por que as pessoas oram o Pai Nosso? Será que elas entendem o que elas estão orando? Então, eu tive algumas experiências de ter que participar, né, aquelas finais de campeonato de times de bairros. Então, não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade, a coisa é feia, né? Mas eu me deparei com algumas cenas, o time sai lá do seu
do seu alojamento, entra em campo, a torcida vibra, aí eles vão perto da torcida, eles fazem uma roda, se abraçam e começam a orar o Pai Nosso. E olha, dá até arrepia, você está perto, até arrepia eles orando o Pai Nosso, às vezes parece que são mais até fervorosos que nós, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado, e vai, e a torcida ora junto, tal, aí acabou a oração, amém, batem palma e vão começar a jogar. O juiz apitou, a primeira pessoa que é lembrada é a mãe do juiz. E daí para baixo, né? Sai de perto. Mas eles acabaram de orar o Pai Nosso. Qual o tipo de pensamento ou crença que existe? Ou seja, eu oro o Pai Nosso, então agora Deus vai me fazer ganhar o jogo, Deus vai realizar todos os meus desejos, Deus está comigo, então eu estou confessando que Deus está comigo. Ou seja, as pessoas simplesmente rezam, mas não há poder na reza ou nas vãs repetições de palavras, não há poder. As orações bíblicas também, elas são pessoais, elas revelam a intimidade do coração de quem fez e do seu relacionamento com Deus. Então, quando você vê uma oração, você olha para a história daquele homem que está orando, você vai enxergar nele uma relação de intimidade, de conhecimento de Deus. Ele conhece o Deus que ele está orando, ele conhece o Deus que ele está se prostrando. E Davi é um dos grandes exemplos disso, porque você começa a ver as orações que Davi escreveu, você vê que ele tem realmente uma intimidade, um conhecimento de Deus, uma experiência com Deus. Por isso que ele fez aqueles salmos. Agora, não adianta eu pegar um salmo e simplesmente lê-lo, ou até orá-lo, e isto não estar no meu coração, isto não fizer parte da minha experiência. Porque como Deus disse para o seu próprio povo, ele falou assim, olha, este povo honra-me com os seus lábios, mas a sua boca está longe de mim. Muitas vezes nós cantamos esses louvores, esses salmos aqui. Mas, irmãos, quando vocês cantarem isso, que essa seja a sua experiência com Deus. Que essa seja a sua relação com Deus. É isso que nós temos que buscar. Então, essas orações, você vê a intimidade desses homens que eles tinham com Deus. De poder realmente saber que estavam falando com Deus e Deus os estavam escutando. Uma outra característica das orações bíblicas é que elas estão em sintonia com a vontade de Deus. Todas as orações que foram feitas e registradas, elas estão em sintonia com a vontade de Deus, por isso que elas foram atendidas. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que nós não sabemos pedir, e Tiago diz que nós pedimos mal, porque muitas vezes nós pedimos para esbanjarmos nos nossos próprios deleites. Então, muitas orações que nós fazemos fora da sintonia da nossa relação com Deus. Nós fazemos centrado no homem, fazemos centrado no eu. E nós vemos na Bíblia que não existe nada, nenhuma revelação de Deus centrada no homem. Aí você fala assim, não, mas a salvação é centrada no homem. A salvação é centrada no amor de Deus. É por causa do amor dele que ele resolveu salvar o homem, ou seja, trazer o homem para um relacionamento consigo. Então, claro, ele vai até o homem, mas ainda esta ação dele existe para que o nome dele seja glorificado, para que ele possa se revelar como Deus que ama, como Deus que salva, como Deus que criou todas as coisas. Por isso, então, que ele se empenha nesta salvação, porque todas as coisas devem refletir a sua glória. Então, quando também nós oramos, nós temos que estar pensando nisso. Será que isto que eu estou pedindo está em sintonia com a vontade de Deus? Será que isto glorifica a Deus? Se eu receber isto de Deus, isto vai glorificar a Deus? Ou simplesmente é para que eu viva no bem bom, para que a minha situação melhore, para que eu fique confortável, para que eu fique bem no pedaço? Muitas vezes nós não declaramos isso para Deus, mas os nossos pedidos declaram. Que nós estamos pensando em nós, não no seu propósito, não na sua vontade, não no seu querer. Às vezes eu vejo casais planejando filhos, ou planejando não ter filhos. E sempre quando isso a gente conversa e eu vejo a pessoa falar, olha, não, agora eu não vou ter filho, eu não quero ter. Eu sempre pergunto, mas e Deus? Qual é a vontade de Deus nessa área na sua vida? Porque eu tenho que crer que até isto, ter filhos ou não ter filhos,
serve a um propósito de Deus, não serve ao meu propósito, a eu querer ou eu não querer, porque eu sou servo de Deus. Então mesmo isto, que parece, né, que só pertence a mim, mas isto pertence muito mais a Deus. Porque talvez isto vá cumprir o propósito de Deus. Lembrando a oração de Ana, né? Senhor, dá-me um filho, ela foi estéril tanto tempo, e Deus deu, mas com um propósito. Então, apresentadas essas características, nós queremos falar agora da oração de Jabes, porque ela tem essas características. Veja, Jabes, ele não surge do nada. Para quem está fazendo aqui aquela leitura da Bíblia, livro após livro, então você vai lendo o livro de Reis, cheio de emoção, cheio de aventura, guerra, né, adultério, perdão e tantas coisas. Aí você chega no livro de Crônicas, capítulo 1, começa a genealogia. E genealogia do capítulo 1 até o capítulo 9. Então eu acredito que muita gente acaba fazendo assim, né, folheando, opa, capítulo 10, e vai para o capítulo 10. Porque do capítulo 1 de Crônicas até o capítulo 9 é pura genealogia. Fulano gerou Ciclano, que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou Beltrano, e morreu, e gerou, e deixou filho, e gerou Fulano, e vai. Até que no capítulo 4 aparece Jabes, e diz que ele foi o homem mais respeitado de sua família. A intenção do autor não é contar a história de Jabes, mas Jabes tinha uma história. Jabes com certeza ficou conhecido na história das descendências, das gerações. E essa história foi passando de geração a geração. E o autor agora, ao escrever as genealogias que tinham um propósito, lembra-se de Jabes e fala, olha, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, e diz o que aconteceu, em que situação que ele nasceu, que não foi uma situação muito agradável, mas que ele fez uma oração e Deus o atendeu. E para a gente entender o que, então, como que aparece isso no cenário, o porquê aparece isso no cenário, a gente pode pegar como exemplo outras genealogias. Então, por exemplo, aqui está em Gênesis 5, que começa lá com Adão, onde fala assim, olha, Adão gerou Sete, que gerou Enos, que gerou Cainã, que gerou Maalalel, que gerou Jared, que gerou Enoque. Aí, e andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou. Então também vem falando de geração após geração, até que encontra um homem que andou com Deus. Um homem que se destacou por causa da sua relação com Deus. E diz que Deus o tomou, mas não conta a história de Enoque. Mas o principal aqui que o autor quer destacar, que Enoque, de todas as gerações que foram se passando, apareceu um homem que teve uma relação com Deus. Depois continua, Enoque gerou Matusalém, que gerou Lameque, que gerou Noé. E aí, novamente, Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então isso para a gente entender que quando você está lendo genealogias, alguns homens que se destacam, eles se destacaram única e exclusivamente por causa da sua relação com Deus, que foi uma relação que se destacou na sua geração, que se destacou dos seus antepassados e dos seus futuros. Então Jabes é um homem que andou com Deus, que tinha uma relação com Deus, que fez uma oração de intimidade com Deus, porque ele conhecia Deus. Talvez Deus lhe foi revelado, talvez ele buscou este Deus, e por isso Deus se revelou a ele. E agora, ele na verdade faz uma oração de entrega, de dependência, de consagração. E nós vamos entender isso. Fala, mas espera aí, ele está pedindo coisa. E você está falando que ele se consagrou, está fazendo uma oração de consagração, de confiança, de entrega? Então nós vamos ver isso. Primeiro pedido, o que ele pediu? Me abençoa. Senhor, me abençoa. Agora, o que é ser abençoado por Deus? Então alguém aí deve se lembrar assim, moro num país tropical, abençoado por Deus. É bonito por natureza, mas que beleza, né? Em fevereiro tem carnaval, tem um fusca e um violão.
Então, talvez, eu fico pensando, talvez essa é a imagem que a gente tenha a ideia, né, de o que é ser abençoado. Ser abençoado é estar tudo bonito, estar tudo lindo, estar tudo maravilhoso, ser bem-sucedido, não passar provações. É esta cultura de bênção que nós temos hoje. Então, é aquele negócio, falou em bênção, eu recebo, né? Ou é para mim. Agora falou assim, dor de cabeça, gripe, quem quer, opa, sai para lá, está amarrado. Né? Então, essa relação, está tudo bem, é bênção. Probleminha é maldição, não quero. Ou seja, a gente acaba entrando naquele pensamento de que merecimento, recompensa, então eu estou bem com Deus, Deus está me abençoando, eu não estou bem com Deus, Deus está me castigando, porque a minha relação com Deus é bênção, castigo, castigo, bênção, fidelidade, infidelidade. Né? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós vamos para a Bíblia de novo, nós vemos que ser abençoado por Deus é ser instrumento na mão de Deus para que o seu propósito se cumpra. Os homens que foram abençoados por Deus, aconteceu isso com eles. Deus os chamou e disse, olha, eu vou abençoá-los. E aí você vê a história da vida deles, né? Um foi vendido como escravo, o outro teve que fugir para a caverna para não ser morto, Elias teve que comer comida de passarinho que levava para ele. Paulo sofreu muitos naufrágios. E tantos outros homens abençoados, né, que então não foi tão uma história de sucesso como nós pensamos. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, de ti farei uma grande nação. Tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus disse para Abraão, Abraão, eu te abençoarei. E olha, através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então, primeiro, Deus abençoa para que através da bênção que Ele te dá, outras pessoas sejam abençoadas. Isso você encontra em todas as histórias bíblicas. Você vai conseguir perceber isso. Então veja, agora qual foi a bênção que Abraão recebeu? Foi bens? Foi propriedades? Onde se realizou a bênção ou se cumpriu a promessa na vida dele? Em um filho, um único filho, chamado Isaque. Abraão teve vários filhos, teve outros filhos, mas a bênção de Deus se cumpriu em um único filho, Isaque. Foi através de Isaque que Deus continuou abençoando e a promessa de abençoar outras famílias ia se cumprir. Então, às vezes nós falamos, ser abençoado por Deus. É que eu falei, ser abençoado por Deus é ser instrumento na mão dele para que ele, através do que ele quer fazer na sua vida, o propósito dele se cumpra. O propósito, isso é ser. Então, você está no centro da vontade de Deus. Deus está agindo através da sua vida, então você está sendo abençoado por Deus. Essa é uma verdade. Depois nós podemos lembrar de Jacó. Jacó, quem conhece a história dele sabe, ele saiu fugido da casa dele, porque o irmão queria matá-lo depois que ele enganou o seu pai. Né? Então ele saiu todo torto da casa dele. Ele saiu sem nada, queria muita coisa, queria a bênção, né? Queria a herança do irmão dele, mas saiu com uma mão na frente e outra atrás. Depois, passado muitos anos, ele retorna para a casa do pai dele. E ele faz uma oração assim: menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Ou seja, ele foi somente com o cajado dele embora. E agora ele estava retornando com filhos, com esposas, com bens, a ponto de ele ter que dividir todos os bens deles em 2 bandos. De tão grande que ele, ou seja, ele cresceu, ele prosperou. Aí você fala, tá vendo? Foi abençoado com bens. Mas, logo em seguida, você vê uma outra cena. Jacó lutando com um anjo no vale de Jaboque. E ele está lutando por quê? Porque ele quer ser abençoado.
Não é verdade? Jacó segurou o anjo. O pessoal conhece, né? A gente lembra da história. Porque ele queria ser abençoado. Mas espera aí. Ele acabou de orar, agradecendo a Deus porque ele estava dividindo a riqueza dele em 2 bandos. E agora ele está pedindo para ser abençoado. O que significa isso? Aí o anjo responde para ele o seguinte: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então qual foi a bênção que Jacó recebeu? Deus mudou o seu nome. Deus falou para ele o seguinte, mudando o seu nome: a partir de hoje você me representa na terra. A partir de hoje, com este nome Israel, porque Jacó você não pode chamar, porque enganador não dá para me representar, mas você vai ser chamado agora Israel, porque agora a partir de agora você é instrumento nas minhas mãos para que eu possa cumprir o meu propósito e a minha promessa de abençoar todas as nações. Então esta foi a experiência de Jacó com Deus e o momento em que ele realmente recebe a bênção de Deus para cumprir o seu propósito. Então, como nós dissemos, ser abençoado por Deus é começar a ser usado por Deus para cumprir o seu propósito. Então, qual deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser: Senhor, me abençoa. E abençoa esta igreja para cumprirmos a tua vontade. Outra coisa que ele pede: aumenta as minhas terras. Aí você fala: agora eu quero ver você sair dessa, né? Porque larga as minhas tendas, numa outra tradução. Ele está pedindo posses, ele está pedindo terra. E aí a gente começa a imaginar Jabes como um grande fazendeiro. Agora vamos ver essa questão de posses no contexto do Novo Testamento. Então, por exemplo, Jesus, ele contou a história de um homem que tinha fazendas a perder de vista, tinha celeiros, os seus celeiros estavam fartos, mas o que ele disse para este homem? Esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para ela? Ou seja, suas posses não eram importantes na sua relação com Deus. Nós vemos um jovem rico que chega até Jesus e queria segui-lo. O que Jesus diz para ele? Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. Ou seja, suas posses não eram importantes na sua relação com Deus. Depois nós vemos a igreja primitiva, que não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, aqueles que começaram a se converter, tamanho era a conversão que eles vendiam o que eles tinham, né, as suas terras, as suas casas. E eu já li algum comentário que diz que era o que eles tinham para mais, né? Eles não vendiam a própria casa e ficavam sem casa. Mas hoje eu tenho 2 casas, eu tenho uma casa e um terreno lá. Para que eu tenho aquele terreno, né? Vamos investir na igreja. E aí eles vendiam e entregavam aos pés dos apóstolos. Então nós vemos que no Novo Testamento não existe uma relação para quem segue a Jesus com posses. Agora, esta relação no Velho Testamento. Então nós encontramos a história de um homem chamado Boaz. Você vai ver que Boaz tem muitas terras, muitas posses. Mas qual é a história de Boaz? A Bíblia diz que ele era um homem tremendamente generoso. E com as suas posses ele abençoava muitos. Ele abençoava os seus empregados, ele abençoava os estrangeiros, ele abençoava os necessitados. Então a sua história você pode encontrar lá no livro de Ruth. E por causa dessa generalidade, eu não vou falar que é por causa dessa generosidade, mas a sua história está relatada na Bíblia, porque ele faz parte da genealogia de Jesus. Ele entra na genealogia de Jesus, juntamente com Ruth. Mas ele era um homem que tinha muitas posses, mas as suas posses cumpriam o propósito de Deus estabelecido no Velho Testamento: socorrer os necessitados. Nós encontramos um outro homem chamado Nabal. A Bíblia diz que ele tinha muitas posses também. Tinha muitos bens, inclusive muito gado.
Aí Davi, que está naquele processo, né, e fugindo e com os seus guerrilheiros, mas ainda defendendo Israel, ele está no momento de fome, no momento onde os seus não têm o que comer, e ele vai e pede para que Nabal lhe forneça alguma coisa. Nabal era muito rico. E ele pede para que Nabal forneça alguma comida para ele e para o seu exército. Nabal manda dizer assim: o que eu tenho a ver com Davi? Não tenho nada a ver com ele. Aí aparece a esposa de Nabal, chamada Abigail, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, que vai, fica sabendo o que está acontecendo, e ela negocia, manda comida para Davi, e apazigua a situação, porque senão Nabal teria, não só Nabal, mas toda a sua família talvez tivesse morrido ali. Mas a Bíblia diz que 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Então, um homem que tinha posses, um homem que tinha bem, mas os seus bens não estavam cumprindo os propósitos de Deus. E aí nós vemos a história também das tribos de Israel. Então, Deus tira os filhos dele lá do Egito, fala: vou te levar para uma terra que mana leite e mel, leva eles lá para Canaã e fala: agora conquista a terra, porque eu vou dar terra para vocês. Mas qual o propósito maior de Deus dar terra para o seu povo? É para que o reino de Deus fosse estabelecido. É que para que através da vida do povo de Israel, que servia um Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, os outros povos fossem alcançados. Não era para que Israel fosse soberbo, orgulhoso e se regalasse nas terras que eles estavam conquistando. Mas, primeiro, cumpria o juízo de Deus. E, segundo, estabelecia o reino de Deus na terra. Ou seja, Deus dava a terra para eles, mas eles agora, de posse dessa terra, eles abençoavam os outros povos. Tanto é que eles eram ensinados a isso, a receberem os estrangeiros, a socorrerem os estrangeiros. Um pouco antes de entrar na terra, Deus diz para eles assim: olha, eu fiz vocês passar esses 40 anos no deserto para ensinar vocês que sou eu que sustento vocês. E assim como eu sustentei vocês e cuidei de vocês e não deixei faltar nada, assim é para que vocês agora, que vão possuir a terra, vocês usem isso para abençoar os povos. Então vejam o que está sendo ensinado. Mas eles talvez não tivessem entendido isso. Então dizer aqui: alarga as minhas terras, Senhor, as minhas posses sejam para abençoar outras pessoas. Como nós oramos aqui como igreja: Senhor, nós precisamos de um terreno em tal lugar, Senhor, nós precisamos enviar missionário para tal lugar, nós precisamos de recursos. O que nós estamos orando a Deus? Senhor, alarga as nossas fronteiras, né? Aumenta as nossas tendas, dá-nos posses para que nós possamos alcançar os povos. É esta oração que Jabes fez, se colocando, então, ao falar dá-me, ele está falando: Senhor, dá-me recursos para que eu possa usar na tua obra. Esse é o espírito da oração de Jabes. Agora nós temos que tomar um cuidado, só abrindo um parênteses. Às vezes, irmãos, nós estamos no mês missionário e às vezes nós ouvimos os apelos de missões e tal, e orarmos e contribuirmos: então eu já faço missões porque eu oro e contribuo. Mas nós temos que ter uma consciência de uma coisa: todos nós fomos chamados com o propósito de cumprir uma missão nessa terra, que é estabelecer o reino de Deus. Então eu não preciso ir para longe, mas onde eu estiver eu preciso estabelecer o reino de Deus. Então quando você ora pedindo um emprego para Deus: Senhor, abençoa-me, dá-me aquele emprego, você vai ganhar muito bem lá. Mas se Deus te colocar ali, Ele está te colocando para que ali você estabeleça o reino de Deus na terra. Senhor, me dá aquele terreno. Então Deus vai te dar aquele terreno, você vai construir uma casa ali, você vai morar ali, mas Deus vai te colocar ali, para que ali naquele lugar, naquele bairro, naquela localidade, você estabeleça o reino de Deus na terra. Isso é missões. Nós não podemos lavar as nossas mãos porque nós simplesmente contribuímos ou oramos pelo missionário. Nós fazemos missão dia a dia, servindo a Deus, sendo instrumento com os nossos bens, com as nossas posses, com a nossa vida, principalmente. Não podemos perder isso, não podemos esquecer isso. E agora que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores.
Então ele está pedindo para ser livre do mal. E quando nós oramos para Deus nos guardar de todos os males, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, com tantas notícias ruins, né, com tanta bala perdida, com tanta violência, com tanto desastre automobilístico, tsunami e tal, então a gente realmente ora, Senhor, me livra, me guarda. E não é errado orar desta forma, porque quando nós oramos isto, para que Deus nos livre de qualquer mal, de qualquer enfermidade, de qualquer acidente, nós estamos declarando para Deus a nossa confiança nele e a nossa dependência dele. Né? Então, Senhor, me protege, me guarda, envia os teus anjos na frente. Mas nós também estamos declarando que, aconteça o que acontecer, eu confiarei no Senhor e sei que Ele está no controle de todas as coisas. Porque nós oramos nesse sentido e as coisas acontecem. Ficamos gripados, pegamos dengue, quebramos o pé, né? E batemos o carro, ou alguém bate no nosso carro. E acontece. Aí fala assim, Deus não ouviu minha oração? Ouviu, com certeza. E ele, se Ele permitiu, é porque Ele tem um propósito. E às vezes a gente não sabe nem o livramento que Ele deu. Eu me lembro uma vez que eu fui viajar, e a gente sempre quando viaja com as crianças, então a gente ora, né, faz aquela oração antes de entrar na estrada e tudo mais. E no meio do caminho nós batemos o carro, e foi um acidente até um pouco grave, que eu tive que deixar o carro no guincho. No meio da cidade, no meio da viagem, mais de 400 quilômetros daqui. Mas eu fiquei em paz. Porque a primeira pergunta que vem é assim, Senhor, eu orei, por que aconteceu isso? Mas depois Deus, o seu Espírito Santo falou ao meu coração, eu estou te dando um livramento. Ou seja, a gente não sabe, não faz ideia do que está para acontecer na nossa vida, mas Deus nos guarda de todos os males. A Bíblia diz que aquele que é dele, o maligno não pode tocar-lhe. A Bíblia diz que não cai um fio da nossa cabeça sem o conhecimento de Deus, ou não acontece nada sem a permissão de Deus. Então nós temos que ter esta confiança. Agora veja a relação do Novo Testamento, quando Jesus ele vai falar sobre males. Uma das coisas que Jesus ensina é o seguinte, ele fala assim, olha, não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenha medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no sem o consentimento do Pai de vocês. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando aqui o seguinte, a nossa preocupação deve ser muito mais com a nossa alma do que com o nosso corpo. Não tenha medo do que pode matar o corpo, mas tenha medo daquele que pode matar e lançar no inferno. Ou seja, preocupe-se muito mais com a sua alma do que com o seu bem-estar, com o seu corpo. Muitas vezes nós estamos preocupados, né, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com o nosso corpinho bonitinho, mas descuidamos da nossa alma, do nosso espírito. Paulo tinha uma enfermidade, ele chama de espinho da carne. E a Bíblia diz que ele conta, né, que ele orou 3 vezes a Deus, para Deus tirar aquele espinho da carne dele. E Deus respondeu não as 3 vezes, e respondeu o quê? A minha graça te basta. Então, nós vamos tentando entender que Deus também trabalha conosco, e temos que entender isso, que Deus também trabalha conosco na dor. Eu contei a história de Jacó aqui, Jacó foi abençoado, então olha, seu nome não será mais Jacó, agora será Israel. Mas se vocês lerem a história, você vai ver que o músculo da coxa dele foi deslocado, foi distendido, ele saiu de lá mancando, puxando a perna. Eu não posso dizer para você se ele sarou ou não sarou, mas você sabe o que é um músculo distendido? Ele saiu de lá dessa forma, e naquela época não tinha o Dorflex, né, o Tramal, não tinha. Talvez ele tomou um chá depois quando chegou lá, né, falou, me prepara um chá, mas saiu lá com dor. Quer dizer, foi abençoado, mas saiu mancando. Então Deus também trabalha conosco nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Tiago disse que as aflições aperfeiçoam
a fé. A tempestade vem contra a casa construída na rocha e contra a casa construída na areia. Mas então vem contra a casa construída na rocha. Então mesmo que você fale assim, não, a minha casa foi construída na rocha, mas sobre ela vai vir tempestades. A diferença é que a que está construída na rocha não cai, permanece firme, não se abala. Mas a tempestade vem. Então, orar, livra-me do mal, nós temos que entender, não é, eu não quero sofrer nenhuma dor. Porque quando nós começamos a orar nesse sentido, achar que Deus tem que nos proteger das dores, é o que acontece muitas vezes quando nós vemos algumas pessoas que passam por um sofrimento, elas abandonam Deus, porque Deus a decepciona. Porque elas acham que Deus não pode trabalhar com ela não pode sofrer nada. Mas Deus trabalha conosco na nossa dor, sim. Agora, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal é este que Jesus está falando? É o mal que habita em nós. É o mal que nos faz pecar. É o mal que nos separa de Deus. É o mal que nos faz a gente voltar as nossas costas contra Deus. Né? Paulo fala assim, que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Por causa deste mal que habita em mim. Quem me livrará deste corpo de morte? Deste corpo corrupto? Então há um mal, e nós temos que entender isso, que há um mal que habita em nós. Então, eu não vou falar de você, eu vou falar de mim, mas quantas vezes eu me pego com os pensamentos errados. Essa semana eu recebi uma fechada, e foi uma fechada proposital, e daqui a pouco eu já estava pensando o que eu ia fazer, se eu ia ficar na espreita para pegar aquele cara de novo, se eu ia anotar a placa dele, se eu ia pôr um recado no carro dele, eu queria me vingar. Por quê? Porque é um mal que habita em mim. E eu perdi a minha paz e fiquei meio perturbado, aí eu calmei e falei, não, peraí, perdi a minha paz, não posso. Eu tenho Deus na minha vida. Não é assim que um homem de Deus age. Ou seja, o Espírito Santo começa a falar com você. Então, Senhor, restabelece a minha paz. A vingança não pertence a mim, pertence a ti. E outra, não fez nada, deixa ele. Né? Aquela oração de Jesus, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Né? Ele não sabe com quem mexeu. Então, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Então veja, é assim que nós temos que agir. Agora, esse mal toda hora quer se vingar, esse mal toda hora quer falar mal de alguém, quer criticar alguém, quer levar vantagem em tudo, quer dar um jeitinho, porque há um mal que habita em mim. Sansão foi o homem mais forte da sua época, talvez da história, mas da sua época ele foi o homem, não tinha para ninguém. Ele chegava lá e falava, pode vir, né? E não tinha para ninguém. Ele batia, derrotava, e vinha 1, vinha 2, vinha 100, e ele ia derrotando. Mas o que o derrotou? Foi o mal que habitava nele. O mal que habitava nele cedeu à tentação. E isso o afastou de Deus e ele perdeu então a sua força. E ele deixou de cumprir os propósitos de Deus, porque ele havia sido levantado para cumprir os propósitos de Deus. Mas o mal que habitava nele foi mais forte. Então quando eu faço essa oração, livra-me do mal, eu estou dizendo, Senhor, dá-me forças, porque eu reconheço que eu sou fraco e pecador e eu dependo do Teu Santo Espírito. Eu preciso do Teu Santo Espírito me lembrando toda hora que eu sou um pecador e que eu preciso agir segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra me ensina, segundo o Teu querer. Não pela minha vontade, não pela minha carne, não pelo mal que habita em mim, porque o que eu penso em fazer é mal. A forma como eu penso em agir vai contra a tua vontade, contra o teu querer. Se te baterem de um lado, dá outra face, só sendo dirigido pelo Espírito Santo. Não é assim, Deus me dá 5 minutos, não é verdade? Então nós temos que orar desta forma, irmãos. Resumindo,
Esta oração é uma fórmula do sucesso, sim. Mas daquele sucesso que vem de Deus, porque é uma oração de entrega, de concentração, de consagração. E Jabes, talvez no meio de uma geração apática, de uma geração que não conhecia Deus, de uma geração que queria viver para si mesmo, Jabes levantou a sua mão e disse: Senhor, me abençoa, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser usado como instrumento teu. Senhor, alarga minhas tendas, ou seja, me estabelece nos lugares para que eu possa testemunhar o teu nome. E Senhor, livra-me do mal, ou seja, dá-me vitória contra os poderes malignos e contra o pecado, enquanto eu estiver te servindo. Segura a minha mão. Amém? Deus nos abençoe, que esta oração possa ser a nossa oração diária. Que o nosso pedido para Deus seja esse: Senhor, faz-me um instrumento nas tuas mãos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. E nesta noite que o teu Santo Espírito falou conosco, Pai, que ele continue a falar nos nossos corações, que possamos sondar os nossos corações para, Senhor Deus, vermos se estamos fazendo e cumprindo o teu propósito, Senhor Deus. Estamos num mês missionário, estamos num mês, Senhor Deus, onde nós nos voltamos para entender que o Senhor nos chamou para trabalharmos na tua obra. E, Senhor Deus, então fala em cada coração, Pai. E que esta oração possa ser a nossa oração, uma oração verdadeira, uma oração, Senhor, capacita-me para a batalha. Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que neste mundo tão conturbado, que precisa de paz, eu seja o instrumento de paz, Senhor Deus. Neste mundo, aonde eu estiver, no meu serviço, na minha escola, na minha vizinhança, Pai, que eu possa ser usado por Ti. Capacita-me e guarda-me do mal, guarda-me contra mim mesmo, Senhor Deus, que muitas vezes quer fraquejar e quer, Senhor Deus, virar as costas contra Ti, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Agora nós também te pedimos, despede-nos em paz, Senhor Deus. Que o amor de Deus Pai, as consolações do teu Santo Espírito e as misericórdias do nosso Jesus e a sua graça esteja com todo o teu povo e toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.